E se tudo que sabemos sobre o início do universo fosse errado? E se as galáxias que deveriam estar nascendo já estivessem adultas? E se o James Webb não tivesse descoberto apenas algo novo, mas algo que não deveria existir? Em julho de 2022, quando as primeiras imagens profundas do Webb foram reveladas, astrônomos ao redor do mundo ficaram em silêncio. Não de admiração, mas de algo muito mais perturbador. Porque o que eles viram não deveria estar lá. E quanto mais olhavam, mais a física começava a desmoronar. O James Webb Space Telescope é o telescópio infravermelho mais poderoso já construído. Com seu espelho de 6,5 metros e instrumentos criogênicos resfriados a 233 degrees, ele foi projetado para olhar além do que o Hubble conseguia, para observar as primeiras galáxias do universo, formadas apenas 200 a 400 milhões de anos após o Big Bang. A missão era simples: confirmar nossos modelos, ver galáxias pequenas, primitivas, caóticas, ver o universo bebê aprendendo a formar estrelas, ver hidrogênio e hélio se condensando lentamente em estruturas simples, como esperávamos há décadas. Mas quando o Webb apontou para o campo SMACS 0723, uma região do espaço a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, ele não encontrou o que esperávamos. Antes de eu te mostrar o que ele encontrou, se você quer entender por que físicos estão tendo que reescrever teorias fundamentais, deixa o like e ativa o sino, porque o que vem a seguir vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre o cosmos. Porque o problema não era o que o Webb viu, era o que não deveria ser possível de existir. As primeiras galáxias detectadas pelo Webb, catalogadas como Glass Z13 e Glass Z12, estavam a redshifts de Z12 e Z13. Isso significa que estamos vendo essas galáxias como elas eram 400 milhões de anos após o Big Bang. Na escala cósmica, isso é praticamente o momento zero. Aqui está o que deveria estar lá: proto-galáxias pequenas, com massas de talvez 100 milhões de massas solares, desestruturadas, caóticas, formando suas primeiras gerações de estrelas. Basicamente, berçários estelares primitivos. Mas o que o Webb encontrou foram galáxias com 1 bilhão de massas solares. Algumas estimativas sugerem até mais. Elas eram brilhantes, magnitude aparente próxima de 27 no infravermelho próximo. Para contexto, isso é incrivelmente brilhante para objetos tão distantes e tão antigos. Deveria ser impossível acumular tanta massa tão rápido. A formação estelar leva tempo. Fusões galácticas levam tempo. Mas essas galáxias estavam lá, totalmente formadas, como se alguém tivesse apertado o botão de fast forward no universo. E isso foi apenas a primeira estranheza. Porque quando os espectros começaram a chegar, o instrumento NIRSPEC do Webb, o espectrógrafo de infravermelho próximo, começou a analisar a luz dessas galáxias. E os dados de composição química eram impossíveis. Deixa eu explicar o que isso significa. No início do universo só existiam hidrogênio e hélio, elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro. Tudo que existe em você e em mim são criados dentro de estrelas através de fusão nuclear. E quando essas estrelas morrem em supernovas, elas espalham esses elementos pelo espaço. Esse processo leva gerações de estrelas, bilhões de anos. Mas o Webb detectou linhas espectrais de oxigênio, carbono e até traços de elementos mais pesados nessas galáxias primitivas. A razão de metalicidade? A quantidade de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio estava próxima de 0,3 vezes a do Sol em algumas dessas galáxias. 0,3 solar. Há 400 milhões de anos após o Big Bang. É como encontrar um iPhone na Idade da Pedra. Esses elementos precisam de múltiplas gerações de estrelas para serem produzidos. Mas essas galáxias estavam em sua primeira geração. Não deveria haver tempo suficiente. Não deveria haver estrelas suficientes. Não deveria haver supernovas suficientes. Só que os dados estavam lá, claros, repetíveis, verificados por múltiplas equipes. E então veio a terceira anomalia, a que fez todo mundo parar. Porque essas galáxias não estavam apenas brilhantes e quimicamente evoluídas. Elas estavam estruturadas. Perfeitamente estruturadas.
Galáxias antigas, aquelas que estamos vendo bilhões de anos no passado, deveriam ser caóticas, sem forma definida. Grumos irregulares de estrelas se fundindo aleatoriamente, lentamente construindo estrutura ao longo de éons. Mas quando o instrumento NIRCam capturou imagens de alta resolução dessas galáxias distantes, os astrônomos viram algo chocante. Discos galácticos. Barras centrais. Braços espirais iniciais. Estruturas que levam bilhões de anos para se formar através de interações gravitacionais complexas. A galáxia CERS 93316, detectada a um redshift de Z16.7, ou seja, apenas 250 milhões de anos após o Big Bang, mostrava uma morfologia de disco. Um disco, como a Via Láctea tem, como galáxias maduras têm. Mas essa galáxia estava vendo o universo em sua infância absoluta. Os modelos de formação galáctica prevêem que estruturas de disco levam pelo menos 1 a 2 bilhões de anos para se estabilizar, mas aqui estavam elas, totalmente formadas em menos de 300 milhões de anos. Como se o universo tivesse pulado etapas. Como se algo, ou alguém, tivesse acelerado o processo. Como se as regras da física simplesmente não se aplicassem naquele período. E havia outro padrão, um que estava perturbando os cosmólogos mais do que tudo: a distribuição dessas galáxias no espaço. Elas não estavam espalhadas aleatoriamente, elas estavam agrupadas, como se seguissem uma estrutura, como se o universo já tivesse uma rede cósmica totalmente formada. Aquela teia de filamentos de matéria escura que deveria levar bilhões de anos para surgir. Mas ela estava lá, desde o início. E então, em 2023, quando mais dados do Webb foram analisados, a situação ficou ainda mais estranha. Não era uma ou duas galáxias massivas, eram dezenas, centenas. E aqui está o problema. Segundo o modelo Lambda-CDM, nosso modelo cosmológico padrão, baseado em matéria escura fria e energia escura, a densidade de galáxias massivas nesse período deveria ser extremamente baixa. Estamos falando de talvez 1 ou 2 galáxias massivas por campo observado. Mas o Webb estava encontrando 10 vezes mais galáxias do que previsto. Em alguns campos, 20 vezes mais. É como se o universo tivesse produzido galáxias em massa, industrialmente, sem respeitar os limites de tempo, de fusão nuclear, de colapso gravitacional. E os cientistas começaram a fazer perguntas que ninguém quer fazer publicamente. E se o Big Bang não foi há 13,8 bilhões de anos? E se o universo é mais velho? E se nosso modelo de expansão está errado? E se a matéria escura não funciona como pensávamos? E se... E foi quando a equipe de Joel Leja, da Penn State University, publicou algo que nenhum cosmólogo queria admitir. O que se essas galáxias não forem galáxias? Em fevereiro de 2023, Leja e sua equipe propuseram algo radical. Algumas dessas detecções poderiam não ser galáxias distantes, mas objetos completamente diferentes. Objetos que ainda não temos nome. Objetos que se formaram antes da recombinação, antes mesmo de o universo se tornar transparente. Eles chamaram isso de Dark Stars, estrelas escuras. Não estrelas normais, mas objetos massivos compostos de matéria escura, aniquilando-se e liberando energia. Objetos que poderiam brilhar como galáxias inteiras, mas que seriam fundamentalmente diferentes de qualquer coisa que conhecemos. Se isso for verdade, então o que estamos vendo não são galáxias superevoluídas. São precursores, sementes, estruturas primordiais que existiram antes das galáxias. E isso significa que o universo tinha uma fase zero que nunca imaginamos. Uma era antes das estrelas, antes das galáxias, onde algo estava acontecendo. Algo que criou as condições para tudo que veio depois. Pensa nisso por um momento. Nós olhamos para trás no tempo e assumimos que o universo era mais simples, mais vazio, mais caótico. Mas e se fosse o oposto? E se o universo primitivo era mais complexo, mais estruturado, mais ativo? E se nós é que somos o período simples? O que o James Webb está nos dizendo é que nossa história do universo, a história que ensinamos, que publicamos, que fundamenta toda a cosmologia moderna, pode estar errada em seus primeiros capítulos.
Nós construímos um modelo onde o universo evolui lentamente, onde a estrutura emerge gradualmente, onde tudo começa simples e se torna complexo com o tempo. É reconfortante, é elegante, faz sentido. Mas o Webb está mostrando que o universo não liga para o que faz sentido. Se essas galáxias, ou o que quer que sejam, realmente existiram tão cedo, então algo acelerou a formação de estrutura. Algo que não está em nossas equações, algo que não está em nossos modelos, algo que pode ser física nova. Pode ser que a matéria escura não seja fria como pensamos, mas quente ou morna, colapsando mais rápido. Pode ser que a inflação cósmica, aquele período de expansão exponencial logo após o Big Bang, tenha deixado sementes de densidade muito maiores do que previmos. Pode ser que haja interações entre matéria escura e matéria normal que não conhecemos. Ou pode ser algo mais profundo. Algo que força a reescrever as equações de Friedmann, que descrevem a expansão do universo. Algo que questiona a própria constante cosmológica. Algo que nos faz perguntar: estamos medindo o tempo cósmico corretamente? E aqui está o que é realmente perturbador. Físicos estão começando a considerar que talvez o universo observável não seja tudo. Que talvez o Big Bang não foi o começo, mas uma transição. Que talvez existia algo antes. E que essas galáxias impossíveis são ecos desse algo. Nós somos uma espécie que mal descobriu que o universo está se expandindo há 100 anos. Que só detectou ondas gravitacionais há menos de uma década. E agora estamos sendo forçados a admitir que nosso melhor modelo do cosmos pode estar fundamentalmente incompleto. O James Webb não destruiu apenas uma teoria. Ele destruiu a certeza. E talvez isso seja mais importante. Porque ciência não avança quando temos respostas. Ciência avança quando temos perguntas melhores. Há uma frase antiga: quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos. Mas o Webb nos deu algo mais profundo. Ele nos mostrou que o que achávamos que sabíamos pode estar errado desde o princípio. Que o universo não é uma história linear que começa simples e termina complexa. Que talvez o cosmos seja mais estranho, mais antigo, mais rico em mistérios do que nossa física consegue capturar. Nós olhamos para as estrelas buscando respostas. Mas o Webb nos deu algo mais valioso: a humildade de perceber que ainda estamos no começo da jornada. Se essa descoberta te fez questionar tudo o que achava que sabia sobre o universo, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que o modelo do Big Bang precisa ser completamente reescrito, ou é só um ajuste fino? Porque nos próximos meses, o Webb vai observar ainda mais fundo, até redshifts de Zs 20 ou além. E cada nova imagem pode trazer mais contradições. E se você quer apoiar conteúdo que explora os limites do conhecimento humano, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Em 2025 e 2026, novos levantamentos do Webb vão mapear milhares de galáxias no universo primitivo. E cada descoberta vai nos forçar a escolher. Ajustamos nossos modelos aos dados ou admitimos que precisamos de física nova? A resposta pode redefinir não apenas cosmologia, mas nossa compreensão de tempo, espaço, matéria e energia. Porque no fim, talvez a pergunta não seja como o universo começou. Talvez seja, estamos fazendo as perguntas certas? E o James Webb acabou de nos mostrar que a resposta é, ainda não.